Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O programa de hoje trata dos 20 anos do programa Juca Vivo. Para falar sobre esse tema, temos aqui no estúdio conosco o Anésio de Campos, cofundador do programa Juca Vivo, e o Bonfílio Alves Ferreira, do Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana, o IPEC. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigado, Fernando. É um prazer muito grande poder contribuir com esse debate tão importante que é a ecologia, a saúde e o saneamento. E o programa Juca Vivo conta muito sobre isso. Uma alegria estar aqui, é uma obrigação de todos nós trabalharmos pela questão do meio ambiente, e o Instituto de Pesquisa em Ecologia Humana se propõe a fazer isso. O programa Juca Vivo, que é a revitalização do rio Juqueri, que é o rio que passa pelos nossos 7 municípios da região de Franco da Rocha, nasce em Mariporã, Morato, Franco, Caeiras, Cajamar, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. É o rio que a gente trabalha e que a gente procura se dedicar a tornar ele cada vez mais limpo. Esse é o nosso objetivo e já se passaram 20 anos. Graças a Deus a gente tem trabalhado, acabamos de fazer um evento há pouco tempo, muito prestigiado, e é um programa, não tem fim. Há 20 anos atrás, nós lançamos, eu e o Dr. Bonfílio, em Cajamar, no Auditório da Natura, esse programa, e já se passaram 20 anos e nós continuamos trabalhando, avançando, e graças à melhoria da água do rio Juqueri, Cajamar hoje tem uma empresa de água particular, que é a Água de Cajamar. Isso trouxe muito benefício para o nosso município, porque é um município que cresce muito e a água é vida. Então, a nossa obrigação é estar trabalhando, e eu e o Bonfílio somos parceiros nesse programa que, graças a Deus, um programa cidadão, verde, amarelo, azul e branco, acho que dá para ver aqui, criado com muito carinho e que tem muito a fazer ainda, se Deus quiser, para tornar as águas do rio Juqueri cada vez mais limpas. Agora, esse é um programa e é um problema atemporal, né? Desde sempre nós temos que cuidar dos nossos rios, cuidar da água, cuidar do saneamento. Como é que surgiu esse programa? Quando naquela época, 20 anos atrás, vocês viram que era preciso fazer algo para mudar essa realidade? Então, esse tema saneamento, né, e mesmo a água, né, as pessoas que moram nos grandes centros, elas abrem a torneira e acham que a água está nascendo ali. Então as pessoas não têm muito a clareza, né, de todo o projeto, né, de toda a construção que tem para que essa água chegue ali potável em nossa torneira. E uma parte desse projeto todo é o saneamento básico, é o tratamento dessa água. Então, quando a gente fala de despoluir um rio, nós estamos falando de tratar esta água para que ela lá na frente possa ser captada novamente, tratada e potabilizada para que as pessoas possam consumir. E as pessoas, quando fala de saneamento, elas não ligam isso que eu estou falando, né, do rio limpo, com a água que elas bebem. E quem mora em qualquer cidade, né, em uma área urbanizada, essa cidade tem uma companhia que serve água potável. Essa água, ela é ou captada no rio e tratada, ou ela é extraída do subsolo, dos aquíferos, e também, né, se necessário, tratada, né, ou se ela for mineral, não é necessário, mas em geral a água servida nos grandes centros das cidades, ela é uma água tratada. Então é muito importante que a gente cuide do saneamento básico. Então a água que chega na nossa torneira tem muito a ver com essa campanha do Juca Vivo, que sensibilizou a sociedade. Primeiro a gente precisou sensibilizar a sociedade, os empresários, e depois é que a foto ficou bonita, vieram os políticos, Fernando, porque parece que aqui no Brasil é assim, né? Os nossos políticos, eles sabem que onde tem uma foto bonita, tem voto. E foi mais ou menos assim que a gente construiu essa ideia do Juca Vivo. O Anésio, na época, presidente da Associação Comercial de Cajamar, na época eu já estava nesse ativismo do meio ambiental, e a gente sempre trabalhou com uma linha de militância, né, se a gente pode chamar assim, de ativismo, né,
de não ficar apenas acusando, denunciando, não, porque a Sabesp não faz, o prefeito não faz, o vereador não faz, o governador não faz. Não, a nossa proposta sempre foi o que é que nós, cidadãos, e aí bem a ver com o título do programa, né, a Alesp Cidadania, o que nós, cidadãos, podemos tomar de iniciativa, de posicionamento, de pacto na sociedade civil, associação comercial, os empresários, as entidades, as ONGs, as lideranças, como é que a gente podia se posicionar para ter um posicionamento melhor dos nossos políticos no caso do prefeito, porque quem é dono do saneamento é o prefeito, é ele que é o dono do contrato, são os vereadores que fiscalizam. Então não adiantava a gente ficar ali acusando eles, cobrando eles, era necessário que a gente soubesse qual é o nosso papel. Assim, quando a gente fala de saneamento, a gente fala de lixo também. O lixo não brota do céu, não nasce da terra. O lixo ele vem do consumo e nós geramos esse lixo. Então, ou a gente cria uma nova conduta, um novo comportamento, ou a gente não consegue também exigir dos políticos investimentos, política pública, parceria com a iniciativa privada, que é muito importante. E o Anésio trouxe em Cajamar esta solução, que nós começamos a construir aqui lá em 1995, quando criamos a primeira frente parlamentar aqui, que foi com essa proposta, de juntar os deputados da esquerda à direita, ao centro, para falar sobre saúde e para falar como é que a gente traz a Sabesp numa agenda positiva e que tenha investimento privado, mas que busque uma agenda positiva. E Cajamar foi um grande exemplo. Em Cajamar, a gente conseguiu que o município que não tinha garantia de oferta de água, em 1996, defendemos aqui, nesta frente parlamentar, junto com os deputados, um novo modelo de gestão para resolver o problema de Cajamar na época. O Rodoanel estava para chegar em Cajamar. E qual foi a solução de engenharia de gestão naquela época que a Sabesp respondeu positivamente? Porque a sociedade se mobilizou, juntou aqui com os agentes políticos na Alesp, os deputados, de Erasmo Dias a Nivaldo Santana, passando por Célia Artacho, Rosmari Correia, vários deputados, foram 14 deputados que se juntaram para criar uma agenda positiva. E essa agenda positiva levou para a Sabesp uma proposta que era uma subconcessão. Ao invés da Sabesp ela investir, e ela naquele momento tinha dificuldade de mobilizar recursos para fazer novos investimentos, dela construir uma nova estação de tratamento de água, através da gestão da associação comercial, junto com a Sabesp, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e os movimentos ali, o prefeito, na época, um grupo privado internacional falou, não, nós investimos e vendemos água bruta para a Sabesp no preço que ela compraria se fosse dela. A Sabesp falou, não, tudo bem, então a gente dá uma subconcessão. Isso fez com que, em 2002, com a inauguração do Rodoanel, Cajamar tivesse água para o desenvolvimento. E hoje Cajamar é o quê, Anésio? É o município que mais cresce na região metropolitana. Saímos de um orçamento de 200 milhões para quase 1 bilhão hoje. É o maior polo logístico do estado de São Paulo, talvez do Brasil. Uma cidade que cresce porque tem a garantia da água. As empresas, quando o Bonfilho lá atrás nos procurou e a gente se entusiasmou com essa ideia, buscamos a Natura como parceira, que é uma empresa que está instalada lá no município. Contratamos um especialista no assunto, que é o professor Tondizzi, que é uma pessoa que conhece muito da questão de água. E ele veio, criou um grupo de trabalho e conseguimos tirar todas as tinturarias que poluíam o rio Juqueri. Ao longo do rio, Morato, Franco, tinham muitas tinturarias, e a qualidade da água medida hoje, porque o rio Juqueri ele passa dentro da fábrica da Natura. Então, eles pegam água também de lá e tem uma estação de tratamento. Então, foi extremamente interessante. Juntou todos os interesses. A qualidade da água melhorou muito e, com isso, a nossa região trouxe desenvolvimento. Acabamos de fazer agora um evento, Bonfilho? De 20 anos do Juca Vivo, em Franco da Rocha, com a sociedade civil organizada. O Bonfilho foi também secretário de Meio Ambiente, isso nos ajudou muito. Secretário de Meio Ambiente
4 anos em Francisco Morato e 8 anos em Caieiras, que é uma das cidades que está ao longo do rio. Então, a gente junta a sociedade civil, os interesses políticos, como o Bonfilho diz, e a gente tem hoje, graças a Deus, esse programa. E uma das coisas que nos deixa muito felizes, Fernando, é que este programa, Juca Vivo, ele trabalhou, ele pressionou a Sabesp. E eu e o Bonfilho fomos escolhidos, o programa Juca Vivo foi escolhido como um case de sucesso do governo do estado de São Paulo, e nós fomos receber uma placa comemorativa, que temos foto do saudoso Bruno Covas, que não está mais entre nós, e ele era o secretário de Meio Ambiente no governo Geraldo Alckmin, e lá na foto estou eu, o doutor Bonfilho, o governador Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente, o Bruno Covas, que não está mais entre nós, e a dona Lu. Então, o governo do estado de São Paulo reconheceu um programa como um case de sucesso, trabalhando pela despoluição de um rio, que é a obrigação de todo mundo, né? A qualidade das águas, a gente vê que hoje está sendo feita a melhoria das águas do Rio Pinheiros, tudo isso está trazendo empresas, escritórios à margem do rio. Outro dia eu passei e eu vi que a Heineken está fazendo uma plataforma lá para ter alguma coisa de turismo. Qualquer lugar do mundo que você vai, você vê. Eu já tive o privilégio, graças a Deus, de ir em Amsterdã. Você vê a qualidade das águas e tudo se desenvolve, o turismo. Então, o que nós estamos fazendo, o programa Juca Vivo, é um programa que tem o maior interesse em trabalhar a qualidade das águas do Rio Juqueri, que vai cair lá no Tietê, lá em Pirapora do Bom Jesus, onde fazia aquela espuma que todo mundo via aí na TV, e que, graças a Deus, nós conseguimos dar uma força para melhorar a qualidade dessa água. E programa não tem fim, projeto tem fim, programa não tem. Então, são 20 anos, a gente espera que nesse governo, o governador Tarcísio, que está aí falando em privatizar a Sabesp, que a Sabesp entenda que o Rio Juqueri é importante para nós. E quando ela nos ajudar a melhorar a qualidade da água do rio, ela não está fazendo favor nenhum. Quem comprar a Sabesp sabe que tem esse compromisso, porque as águas que saem para abastecer toda a região norte de São Paulo, saem da represa Paiva Castro, lá em Mariporã. Então, nós estamos tratando um rio, nós estamos ajudando a Sabesp e nós estamos fazendo a nossa parte. Então, essa é a obrigação de todos nós. E o Instituto de Pesquisa em Ecologia Humana, que o Instituto, sim, o programa Juca Vivo tem 20 anos, mas o Instituto de Pesquisa em Ecologia Humana já tem 30 anos. Então, nós temos um grupo de trabalho, temos seriedade naquilo que a gente faz, e nós temos certeza que a gente vai encontrar cada vez mais parceiros para nos ajudar, Fernanda, porque melhorar a qualidade do rio, o rio é importante para todo mundo. Eu nasci num município chamado Pereira Barreto, no interior do estado de São Paulo, e lá tinha o rio São José, que era uma água muito limpa. E fala-se de um... Eu e o Bonfilho, a gente sempre comenta, eu comento isso com o Bonfilho, de um poema que fala do Rio Tejo. E o Rio Tejo é o rio mais importante. Por quê? Porque ele passa no fundo da minha casa. Então, o rio mais importante para nós, para mim e para o Bonfilho, é o Rio Juqueri. Nós queremos torná-lo vivo, se Deus quiser. Mostra que iniciativas como essa mostram que tudo pode partir do município, das pessoas, né? Do município pode se expandir para o estado e, consequentemente, para o país. Qual foi a importância dessa primeira frente parlamentar, desse início de tudo, numa época em que se começou a debater a questão das indústrias, como o senhor falou, né? As indústrias têxteis que jogavam todos os resíduos no rio sem critério nenhum. E a partir desse momento, com o Eco 92 e todos esses eventos grandes tratando de meio ambiente, como é que foi esse início nos anos 90 e começar todo esse trabalho? Então, esse nosso movimento, o movimento ambientalista da Zona Norte e Noroeste, ele começa a sua ação em 1986, combatendo os lixões aqui na Zona Norte de São Paulo. Nós tínhamos muitos lixões mesmo, não eram aterros, eram lixões. Fomos vitoriosos nessa luta e essa luta nos credenciou para ir para a etapa seguinte, que foi entender isso como um tema de saúde, né? E começar a comunicar com a população, com a sociedade em geral, com o setor empresarial, esse tema como um tema de saúde.
Então, quando a gente falava de saneamento hoje, com o novo marco do saneamento, fica muito claro que saneamento é água, esgoto, resíduos e drenagem. Naquela época não existia esse marco legal. Não existia nem a Lei 11.445, que veio em 2007, nem a Lei 12.305 do lixo, que veio em 2010, e tampouco o novo marco legal que veio agora em 2020, atualizado recentemente. Então, era quase como pregar no deserto, Fernando. Imagina. Mas a gente entendia que, falando de saúde, ficava mais fácil entender as consequências e a importância desse trabalho que a gente realizava na época. E foi nessa linguagem que a gente chegou na Assembleia Legislativa em 1995, conseguiu sensibilizar os deputados para o tema e conseguimos que 17 emendas, nunca essa região tinha recebido emendas de nenhum deputado. Não existia um histórico de algum deputado ter indicado emendas para aquela região. E depois dessa frente parlamentar, os deputados tomaram consciência da importância estratégica daquela região, como o Anésio falou, dali sai a água que representa quase 50% do abastecimento metropolitano, que é a água do Sistema Cantareira. Ela sai ali da represa entre Franco da Rocha, Mairiporã e Caieiras, sobe até a serra, é tratada e distribuída para toda a região metropolitana. Então, a gente conseguiu trazer para dentro da Assembleia Legislativa essa agenda, que era uma agenda que estava apagada, esquecida, porque o Sistema Cantareira foi construído lá, começou a ser construído no final da década de 60, foi entregue no começo da década de 70. A primeira concessão da Sabesp, na época Comasp, na região metropolitana de São Paulo, foi a de Caieiras, em 1975. Seria a primeira concessão, então, que iria vencer em 2005, sem previsão de tratamento de uma gota de esgoto na época, né? Então, a gente, quando trouxe isso para dentro da Assembleia, trouxe primeiro para chamar a importância da Serra da Cantareira, da importância de proteger todo esse mosaico de áreas verdes que protege as nascentes ali dos mananciais, chamar a atenção para a importância estratégica da água. Veja que aqui a gente pegou um município só como exemplo, Cajamar, né? Se Cajamar não tivesse água, não teria como Cajamar ser o maior PIB do Brasil para a cidade de até 100 mil habitantes, né? Mas a água representa muito mais do que isso, né? Como também o Anésio lembrou do Rio Tejo, né? A água é a vida, porque onde a gente consegue ter um rio limpo, você tem também a indústria do turismo, você tem a indústria da pesca, você tem a indústria do lazer, você tem a indústria dos esportes, você tem uma gama de modelos de desenvolvimento que podem chegar nesse lugar. Como você bem lembrou, é um tema local, é um tema que a gente precisa encantar cada pessoa, cada criança, cada dona de casa, cada trabalhador, cada empresário, porque o impacto da água limpa na cidade é simplesmente extraordinário, né? Mas como a gente colocou desde o começo, é um tema que é muito educação, né? Então a gente criou um slogan que é o Juqueri Vivo, Juca Vivo, ou seja, uma coisa lúdica, né? Lembra do Juca Chaves, né? Lembra de uma coisa lúdica, para poder, além da gente trabalhar com a linguagem de saúde, a gente trabalhar com essa linguagem das cores, essa linguagem do encantamento, né? Os programas de educação ambiental também foram vários que a gente desenvolveu, com o financiamento do FEIDRO, porque também o nosso trabalho desagou na importância de falar dos recursos hídricos, de falar da gestão democrática dos recursos hídricos, e gerou várias ações na área de educação ambiental, com capacitação de professores, de educadores da rede, que o ano que vem a gente volta com uma nova etapa do programa Juca Vivo, onde a gente quer trabalhar de novo, né, forte o tema da saúde, junto com a rede escolar, capacitar educadores e levar com força a importância da gente trabalhar essa questão da água, essa questão da saúde, essa questão da cultura de paz, porque está tudo uma coisa ligada com a outra, né? Não tem essa separação de que uma boa hidratação, um ar puro, uma boa alimentação saudável, né? Enfim, lugares para você fazer atividade física com parques lineares, tudo isso está ligado, Fernando. Não tá, quando a gente fala de saneamento, nós estamos falando de saneamento básico e saneamento ambiental. Então, a água limpa, ela é
o elixir, ela é o ouro, é o grande diamante para transformar a qualidade de vida das pessoas no território. Agora, quando se fala em saneamento, se fala de várias etapas, né? Não adianta só tratar a água que já está no rio. Tem que tratar o esgoto antes de chegar no rio, tem que cuidar da mata ciliar, tem que falar do lixo, né? Campanhas do lixo, porque a quantidade de plástico é muito grande hoje em dia. Então, acho que é um conjunto de medidas que devem ser tomadas para que se tenha uma água limpa no município. E aí, melhorando a água desse município, consequentemente, os outros municípios vão querer também se desenvolver economicamente e vão querer seguir esse exemplo, né? Bons exemplos devem ser seguidos e devem ser replicados, né? Esse é um bom exemplo. O Juca Vivo, além, Fernando, da questão da água, nós, juntando pessoas, sempre surgem mais pessoas interessadas em nos ajudar. Nós conseguimos aprovar a lei da Serra da Cantareira, do zoneamento da Serra da Cantareira, das construções. Conseguimos mobilizar a sociedade civil e as empresas também. O interesse, cada vez mais, com o ISD, né, as empresas todas têm a obrigação de se preocupar com a questão. E tudo isso traz desenvolvimento para a nossa região. O que nós queremos, o programa Juca Vivo nada mais é que um catalisador de boas ideias, boas práticas, que a gente possa fazer com que a nossa região seja vista. Nós estamos aqui no programa que a LESP da Cidadania, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é uma caixa de ressonância, ela é extremamente importante. A gente espera que com isso algum deputado venha nos ajudar para que a gente possa fazer com que a nossa região... O Estado de São Paulo é um estado de vanguarda. Então, nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, né? É uma obrigação de todos nós. Mas que os agentes políticos também possam nos enxergar, Fernando, e nos ajudar para que a gente tenha cada vez mais desenvolvimento para a nossa região. A região metropolitana de São Paulo é uma região rica, é uma região que contribui muito. Eu vou falar em especial do município de Cajamar. Eu estive, né, porque ninguém é vereador, estive vereador lá um mandato, e uma das coisas que eu fiz, que nós fizemos, a Sabesp tinha a concessão de água e esgoto por 30 anos e iria renovar o contrato. Nós entramos na justiça, porque a Sabesp cobrava esgoto e jogava no rio. Então, nós entramos com ação civil pública para que na renovação do contrato a Sabesp pagasse todo esse retorno que ela teve para o município de Cajamar. E, com isso, todos os municípios acabaram fazendo também, fizeram o seu plano de saneamento. Então, tudo isso, o programa Juca Vivo foi uma bandeira que levantamos e que, graças a Deus, muita gente veio e veio com a gente. Então, os municípios se uniram. O próprio consórcio intermunicipal dos municípios da Bacia do Juqueri, que envolve Mariporã, Morato, Franco, Caieiras e Cajamar, né, nas suas reuniões, a gente sempre esteve junto. O Bonfilho foi coordenador do Simbaju durante um determinado período, então nós ganhamos a oportunidade de poder contribuir cada vez mais. E agora fizemos um evento grande em Franco da Rocha, lá no auditório do Parque de Franco da Rocha, do Parque do Juqueri, que foi muito prestigiado. Lá tiveram alunos que estão fazendo pós-graduação e serão os multiplicadores do programa Juca Vivo, que com certeza temos muito a fazer ainda. Isso é só o começo. 20 anos já se passaram, mas temos muita coisa a fazer, porque não é fácil, mas é uma questão de todo dia, toda hora. Questões como essa devem deixar não só o poder público atento, mas também a população, né, para denunciar esse tipo de ação que uma fábrica, uma indústria ou o agronegócio pode jogar resíduos no rio e prejudicar a vida de muitas pessoas dentro do município. Seu Anésio, a gente vai fazer um breve intervalo agora, a gente continua falando sobre isso daqui a pouquinho. O Alesp Cidadania volta já já.
Estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje conversando com o Anésio de Campos, cofundador do programa Juca Vivo, e com o Bonfilio Alves Ferreira, do Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana. Como é que foi esse começo numa época em que ninguém se falava nisso, todo mundo poluía os rios, ninguém se preocupava muito com a questão ambiental, que está ligada a várias outras questões, como o senhor mencionou, a questão econômica, o desenvolvimento das crianças, enfim, são várias questões envolvidas, interligadas com a preservação do rio, a ecologia, enfim. Pois é. Quando a gente, de novo, né, fala de saneamento, a palavra é polissêmica, fala tudo e ao mesmo tempo acaba não falando nada. Quando nós começamos a debater isso de maneira mais institucionalizada, né, não era só uma questão de reclamar, criticar, mas era uma questão de buscar uma agenda positiva, como é que a gente caminha para resolver, nós começamos a buscar dados, né, que pudessem demonstrar a relevância disso. E um dado que apareceu da falta de saneamento básico nessa nossa bacia hidrográfica, um dado muito chocante, foi a relação disso com a mortalidade infantil, Fernando. Então, é incrível como que os números na época, né, que chegavam a ser acima de 30 crianças afetadas, vítimas da falta de saneamento, 30 em cada 1000 nascidas eram vítimas, isso em média, da falta de saneamento básico. Em lugares onde tem uma oferta de saneamento básico, com coleta, tratamento, água tratada, oferecida à população, números civilizados trabalham com 7 a cada 1000 crianças nascidas, o que ainda não é algo que se possa conformar. Mas num mundo mais civilizado, onde tem essa preocupação, esse é um número esperado. Na nossa região nós tínhamos mais de 30 crianças que não iam conseguir vencer os seus 2 aninhos de idade, elas morriam antes, né? E veja, a ciência descobriu mais recentemente, isso já é um conhecimento comprovado, demonstrado e aceito, que também a falta de saneamento não só pode interromper a vida de uma criança, mas também ela pode debilitar o desenvolvimento intelectual. Porque se uma criança até 2 anos de idade tiver contato com água imprópria e adquirir alguma parasitose e vir a ter febre em razão dessa parasitose, do consumo de água, do contato ou do consumo de água imprópria, essa criança vai ter interrompido o seu desenvolvimento neuronal. O QI dessa criança, quando adulto, estará comprometido, porque esta síncope, né, causada, essa doença causada pelo contato com água imprópria, pelo consumo de água imprópria, vai impedir o desenvolvimento intelectual dessa criança. As sinapses, a capacidade do cérebro se desenvolver vai ficar interrompido, limitado. Então, ninguém tem nem ideia de que isso possa acontecer, e isso acontece, né? Isso explica o porquê de muitos jovens depois ter dificuldade de prosperar na sua vida profissional, prosperar na sua vida familiar, prosperar na sua vida social, no seu desempenho esportivo, né? Enfim. Então, veja, a gente falou de água, é importante para a economia, é importante para as novas possibilidades da economia, como o turismo, o lazer, o esporte, a indústria do turismo, tem mais de 55 setores que podem se desenvolver. Mas aqui a gente está falando agora do impacto da falta de saneamento na saúde. Então, essas coisas não são muito trabalhadas, discutidas, e por isso que é importante trazer, né, o deputado, o vereador, o prefeito, para colocar esse tema como um tema de importância, como um tema prioritário na sua agenda de trabalho, na sua agenda de gestão, né, no seu programa, no seu projeto político. Mas a gente sabe que se a própria população não enxerga importância nisso, o seu representante também não vai colocar isso como prioridade. Então foi essa a finalidade do programa Juca Vivo, quando a gente criou e buscou essa proposta lúdica, né, de um programa que trabalhasse a educação, a mobilização, foi trazer para a agenda o empresário, a dona de casa, a liderança comunitária, o professor, né, e trazer para essa agenda, a gente usa esse nome, né, para encher essa foto, para que o representante local
principalmente o prefeito, o vereador, entendesse o papel dele nisso, né? Porque quem tem que qualificar esse tema, quem tem que dar prioridade nesse tema, é o prefeito e o vereador. O deputado, o governador, o presidente da República, o senador, enfim, vai jogar força nisso, porque pode concorrer, ajudar o prefeito a ter uma política de saneamento mais efetiva. E a frente parlamentar aqui, que eu acho que tem até um registro aí fotográfico dessa frente parlamentar, ela foi extraordinária, né? A gente vê ali na foto, Fernando, a Célia Artacho, o Nivaldo Santana, o Trípoli, Ricardo Trípoli, enfim, figuras que tiveram um papel muito importante para poder trazer esse tema de volta, né, para a governança. Isso aconteceu em 1995 e permitiu que Cajamar fosse o primeiro modelo de uma revolução que depois tudo tem um passo, né, de velocidade para acontecer, mas foi a primeira vez que a gente discutiu saneamento enquanto projeto, enquanto gestão, por performance. Então a empresa que montou o modelo lá em Cajamar, ela vendia água bruta. O que veio de novo, né, e a gente ficou muito feliz de ver, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando foi lançado o programa de despoluição do Rio Pinheiros, também é um programa por performance, que o Banco Mundial, quando existe um programa por performance, ou seja, a empresa vai lá, trata o esgoto e vende a água bruta tratada para a Sabesp. A empresa quer construir alguma coisa, ela constrói e ela entrega o metro quadrado daquela construção edificado, recuperado, um córrego canalizado ou recuperado, revitalizado, entrega de volta para a Sabesp e a Sabesp paga, né, ou qualquer empresa de saneamento do município, paga a obra realizada. Então é um novo modelo que foi implantado em Cajamar com grande sucesso, né? Hoje tem 3 bilhões sendo investidos na bacia do Juqueri. Se o modelo fosse 100% de performance, as obras já estariam todas entregues, né? Então a gente acredita que o novo modelo que vem aí pode ser um modelo misto, porque ainda não está pronto, né? Mas é um modelo que evolua o propósito. O propósito qual é? É a empresa entregar a universalização. Precisa ter investimento, mas precisa ter investimento com qualidade, com baixos, né, ou com nenhum nível de corrupção, que é o esperado, né, que é o sonhado. É necessário, então, evoluir o modelo. E o Juca Vivo, ele traz essa provocação, ele traz esse debate, né, que não é um debate para ser público ou privado, não, o debate é como é que a gente entrega o propósito do próprio Estado, vamos dizer assim, né, do próprio município, porque o responsável é o prefeito, como é que a gente entrega esse propósito de ter água e esgoto tratado e ter a cidade num outro nível de qualidade de vida. O senhor mencionou a questão do Rio Pinheiros, que é uma proporção muito maior, é um rio muito grande que deve ser despoluído. Qual, na opinião de vocês, deve ser o caminho para chegar a um Rio Pinheiros, um Rio Tietê, despoluído do jeito que deveria, como é na Holanda, como é na Inglaterra, que o Rio Tâmisa já foi muito poluído e hoje é totalmente potável? Qual deveria ser o caminho para se chegar a um consenso e chegar num curto prazo a uma resolução? Eu acho que esse modelo já está colocado hoje. A despoluição do Rio Pinheiros é uma empresa privada que fez uma aquisição, tem um valor a ser destinado e ela está investindo e o governo faz a fiscalização. O governo ele tem um prazo para ele ser despoluído. A gente vê que o Rio Juqueri hoje, aqui mais embaixo, para baixo da estação elevatória, já tem até peixinhos. Então, eu acho que o Rio Pinheiros vai ser um modelo exemplar. E é o que nós queremos fazer do nosso programa. O programa Juca Viva, nós também queremos cada vez mais melhorar a qualidade das águas do Rio Juqueri. Já fomos convidados por outros municípios a seguir a esse exemplo. A gente sabe que tem o Rio Tamanduateí também, que precisa ser despoluído. Tem muita coisa a fazer, Fernando. A gente sabe que o programa Juca Vivo, que é um programa cidadão, verde, amarelo, azul e branco,
com os três, eu brinco sempre com o Bonfilho, que essa energia que a gente recebe desse programa é porque nós temos os três peixinhos ali do cristianismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, movido por essa paixão, por essa determinação, Deus sempre tem nos abençoado, que a gente tem encontrado pessoas. O fato da gente estar aqui hoje é um avanço para nós mostrar o que nós estamos fazendo. E a gente sabe que a questão ambiental é uma questão... Eu acabei de dizer que eu nasci em um município lá no fim do estado de São Paulo, Pereira Barreto, uma cidade muito japonesa. E o japonês, ele idolatra a água. O Japão tem programas para o mundo inteiro de melhoria da qualidade das águas. O JBIC foi que arrumou recursos no governo Mário Covas para a despoluição do rio Tietê, para fazer aquelas contenções. E esses programas, porque água é vida. Um corpo humano, nós somos, se Deus nos fez imagem e semelhança dele, ele gosta muito da água, porque nós somos 70% água. O cérebro de uma criança é 85% água. Então, essa é uma filosofia de vida que a gente absorveu dos japoneses. O Bonfilho é um advogado, mas é um idealista, uma pessoa que trabalha dia e noite em cima disso. E a gente encontra amigos, pessoas interessadas. Os municípios todos entenderam essa situação. Cajamar, que é o município onde eu tenho mais acesso, graças a Deus, às estações de tratamento de esgoto, como o Bonfilho já disse, todas as estações de tratamento de esgoto estão sendo construídas. Esperamos agora, com a privatização da Sabesp, que a empresa que adquirir tenha responsabilidade e compromisso conosco, com a nossa região. Nós vamos cobrar isso, vamos continuar cobrando. Nós temos a necessidade de melhorar a qualidade das águas do Rio Juqueri, fazer campanhas, fazer a questão da educação ambiental. Nós temos parceria com a Secretaria da Educação Regional, que é em Caieiras. Nesse nosso último evento, a professora, que é hoje a coordenadora lá da região, esteve junto com toda a equipe dela. O secretário de Educação de Cajamar também esteve lá. Os prefeitos, o doutor Nivaldo, prefeito de Franca da Rocha, também esteve lá. Então, nós estamos mobilizando. O nosso trabalho é permanente, de acreditar naquilo que a gente está fazendo. E, graças a Deus, até agora, nesses 20 anos, nós estamos muito felizes, né, Bonfilho? Temos muito para fazer. E respondendo, ou tentando fazer um exercício da gente pensar como é que a gente olha para um rio como o Pinheiros ou o Tietê e enxerga uma solução. Nenhum rio se forma sozinho, ele se forma a partir das suas nascentes, dos seus córregos, dos seus ribeirões. E é exatamente onde está a população que mais precisa do rio limpo. Porque a população mais humilde, Fernando, ela acaba se alocando nas margens do rio, como você falou, onde era uma mata ciliar, acabou virando uma comunidade. Então, a população que mais é afetada e prejudicada por aquela nascente destruída, aquele córrego poluído, né, com os esgotos sendo lançados ali, ou quando ele é canalizado, acaba gerando problema de saúde com vetores, o rato, a barata, o escorpião, vai sair tudo daquele córrego, mesmo ele estando escondido. Então, quem mais precisa desse rio é essa população, a população que mais precisa ter oportunidade. A criança que nasce ali, que vive ali, é a que mais precisa estar apta a vencer na vida. Então, ela não pode ter contato com uma água podre estragada. Então, nós precisamos sensibilizar estas populações, né, que, do ponto de vista político, inclusive, é o grosso do voto, né? O grande número de eleitores está na beira do rio. Então, a gente precisa que essa comunidade enxergue a importância dessa água e ela participe de ideias, de movimentos como esse do Juca Vivo, e vai pegar lá o córrego, vamos chamar o córrego da Brasilândia, né? E vamos fazer um trabalho junto com as escolas para recuperar aquele córrego. O Ribeirão Perus, ele nasce ali em vários lugares ali,
aqui da zona norte e noroeste do município de São Paulo. Então, como é que a gente despolui o Tietê? É mobilizando as comunidades nas nascentes, nos fundos de vale e ao longo das regiões que a gente precisa recuperar. Quando a gente fala de recuperar o rio, nós estamos falando inclusive de reurbanizar o que antigamente a gente chamava de favela. Nós estamos falando de regularização fundiária, nós estamos falando de habitação de qualidade, nós estamos falando de parque linear, que é saneamento ambiental, nós estamos falando de lazer, nós estamos falando de área para esportes, nós estamos falando de umidade e qualidade do ar, porque em cidades também a qualidade do ar fica muito ruim e também as ilhas de calor, elas aumentam pela baixa quantidade de vegetação e pela baixa umidade do ar. E a umidade do ar, quem coloca são as árvores, e por isso que é importante proteger a mata ciliar, porque ela também vai ajudar a conter que o lixo chegue no rio, né? E que as pessoas vejam o lixo e tenham um novo comportamento a esse respeito, fazer a coleta seletiva. Coleta seletiva não é o prefeito que vai fazer, não são os vereadores, não é a Sabesp, não é a empresa de lixo. Quem faz é o catador, é a dona de casa que pode ter um novo comportamento. Quando ela vai descer lá para pegar o ônibus, ela pode passar na frente de um ferro velho que tem ali no bairro e deixar lá para coleta seletiva ali naquele ponto, porque ali eles já fazem a triagem. Então, não é esperar que o outro venha resolver o problema. Se o cidadão, a cidadã, muda a sua atitude em relação à sua própria saúde, o vereador, o candidato a vereador, o candidato a prefeito, ele vai ter um outro comportamento, porque ele vai ver que isso aí passou a ser algo importante, né? Algo que dá uma foto bonita, que, né, não precisa esperar uma tragédia, vamos pensar em coisas positivas. Então, como é que a gente despolui o Rio Pinheiros? A gente despolui mobilizando essa comunidade, fazendo essas alianças entre o setor empresarial que tem interesse de investir no saneamento, ele fazer essas alianças com a população e fazer com que o custo de uma obra, de um investimento, ele além de diminuir, porque ele vai se manter, né, vai ser uma obra que vai conseguir ser conservada no tempo, porque uma rede de saneamento entupida o tempo todo, ela não presta, né? E por que ela entope? Entope porque jogam no vaso coisas que o encanamento não dá conta. Então isso não vem do espaço, isso vem da casa das pessoas. E então o custo do saneamento ele tem muito a ver com a atitude, com a educação de cada um de nós, né? E o empresário, a empresa de saneamento, o custo que vai sair na conta, que somos nós que pagamos depois, ele tem muito a ver com o investimento que se faz em educação. E o Juca Vivo é esse pontapé, né? É educação, educação, educação. E depois da educação vem os bilhões, porque com a educação a gente consegue progresso, a gente consegue mudança, né? E coisas simples, gente. Não estamos falando de só universidade, pesquisa acadêmica, embora o Juca Vivo está entrando nisso agora também, né? Nós estamos lançando a ideia dos hubs de inovação em tecnologias sociais, junto com a Universidade da Água, junto com o Instituto, com a Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, junto com a Associação Comercial de Cajamar, com a Frente das Empresas de Itacoaxetuba, Arujá, Suzano, Mogi. Então a gente está trazendo a ideia dos hubs de inovação, porque a gente entende que se educação é importante, a inovação junto com a educação, então, aí faz-se uma revolução. Falando em educação, como é que o programa tem conversado e tem lidado com as crianças, com as escolas? O senhor mencionou, Anésio, a participação da Secretaria também de Educação. Como é que esse programa e essa visão nova de mundo tem chegado às escolas, até as crianças? Então, nós temos uma parceria com a Delegacia de Ensino Regional e nós temos um programa de capacitação. Ele faz parceria com as escolas, com a Secretaria de Educação. E os professores, agora mesmo nesse evento que nós fizemos, todos os coordenadores, juntamente com a coordenadora de Educação, estavam lá para aprender, conhecer e replicar. Então, a parceria do programa Juca Vivo hoje com as delegacias de ensino de todos os municípios, dos 7 municípios, né,
que a gente fala de 5 municípios, porque, na verdade, o Simbaju, que é o consórcio intermunicipal dos municípios da Bacia do Juqueri, mas, para o outro lado, tem Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus também. Então, a gente está sempre fazendo eventos na Câmara Municipal ou no auditório de uma empresa e levando a questão para os professores serem os agentes multiplicadores para as crianças entenderem o programa Juca Vivo. Porque a criançada, eles têm hoje, graças a Deus, uma consciência. A gente vê que todos os carros têm um local para depositar. Às vezes, se o pai jogar um papelzinho de uma bala para fora do vidro do carro, a primeira que vai cobrar é o filho. Porque, graças a Deus, isso hoje já está incutido na cabeça das crianças. A questão hoje ambiental é uma questão que afeta a todos nós. Então, o programa Juca Vivo tem essa parceria e a gente procura estar sempre fazendo eventos e levando para as escolas e fazendo parcerias com as escolas. A gente sabe que eles podem ser amanhã os cidadãos que vão tornar melhor a qualidade das águas do Rio Juqueri. Nós já estamos do meio para frente, mas a gente planta essa semente. O programa Juca Vivo é um programa que vai plantar uma sementinha que vai crescer. Então, essa é a nossa missão, é o nosso sacerdócio, tornar melhor e ter a parceria das delegacias de ensino regional de educação. Para você ter uma ideia, Fernando, das tecnologias sociais que nós já levamos para a educação nesta rede, né, que envolve os 7 municípios mais diretamente conectados com a linha do Rio Juqueri, mas o Ribeirão Perus é um contribuinte também do Rio Juqueri, portanto a gente acaba tendo incluído uma parcela grande de território do município de São Paulo na bacia do Juqueri também, Anésio. Exatamente. A gente acaba até esquecendo, porque o município de São Paulo é tão grande, tão poderoso, tão rico, que a gente acha que o problema do Rio estaria resolvido dentro do município de São Paulo, o que não é verdade. Aqui tem uma ideia, né? Então é uma bacia hidrográfica gigante, né? São mais de 800 quilômetros quadrados, né, de bacia hidrográfica, que nasce lá na divisa de Mariporã com Nazaré Paulista, pega aí esse trecho de Pirituba, Jaraguá, Perus, Taipas, vai até Santana de Parnaíba. Então, aqui tem uma imagem poética também, né? O Rio pelos Trilhos, que é a ferrovia Perus-Pirapora, que começa ali em Perus, vai até onde era Santana do Parnaíba, hoje é o município de Cajamar. E é um patrimônio histórico tombado pelo Condefat, tombado pelo Compresp, tem a primeira fábrica de cimento Portland do Brasil, onde o trem hoje, a linha 7 Rubi, que era a antiga rede ferroviária federal, o trem se abastecia, a locomotiva a vapor, Fernando, se abastecia de água no seu tanque de água para gerar vapor no bairro de Perus. Depois ela ia fazer isso de novo, se ela perdesse Perus, ia fazer em Francisco Morato, onde era a Estação Belém. Não era nem Francisco Morato, era Franco da Rocha, ainda São Paulo Railway. Então, nos permite até licença poética, né? O Rio pelos Trilhos, né? É o rio que segue, o trilho que segue o rio que segue o trilho, e a Maria que bebia da água do Rio Juqueri, porque hoje, se bebesse, nem trem andava. Hoje, se beber, nem trem anda. Então, é importante, vocês vejam o quanto a água é importante, né? Até o desenvolvimento econômico levado pelo trem, na época, dependia da água do Rio Juqueri para o abastecimento da locomotiva, né? Então, mas na educação a gente apresentou várias tecnologias sociais, já esses mais de 20 anos fizemos várias capacitações, com o programa Reciclarte, com o programa Chão Verde Terra Firme, com o programa O Rio pelos Trilhos, que gerou inclusive essa publicação, que é primeiro livro didático, paradidático, para ensino de história e geografia através da realidade local no Brasil. E é tão importante falar disso, né, que hoje a gente está discutindo de novo o livro didático, se vai ser digital, se vai ser o livro impresso. E nós temos aqui uma tecnologia social. É o primeiro livro didático do Brasil para ensino de história e geografia através da realidade local,
contando sobre, a partir da água, educando a partir da vida das pessoas e da sua relação com a água. Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Juca Vivo, o trabalho que vocês realizam, qual é o caminho, qual é o site, qual é o contato com vocês? Então, o Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana tem um site que é www.ipeh.org.br. As pessoas que também queiram ter um contato mais direto, saber como replica esses projetos aí na sua região, pode entrar em contato conosco também, através do telefone e WhatsApp 983892558. E com muito prazer a gente pode levar essa experiência do Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana, do Juca Vivo e de várias tecnologias sociais que a gente já tem aplicado, testado, comprovado, com resultados extraordinários. Nesse evento que nós fizemos agora, no dia 13 dos 20 anos, dia 13 de novembro, dos 20 anos do programa Juca Vivo, nós tivemos a participação da Universidade Presbiteriana Mackenzie apresentando cases que nasceram a partir do Juca Vivo. Tivemos a participação da FATEC apresentando cases também, da Universidade Federal do ABC e de escolas que fazem iniciação científica na região, tudo a partir das iniciativas do Juca Vivo. E uma das pesquisadoras que está terminando seu doutorado em Hannover, na Alemanha, ela veio de lá para cá para contar a importância que o Juca Vivo teve na vida dela, de por que hoje ela faz um doutorado com uma pesquisa aplicada de como é que a gente faz uma região se desenvolver a partir da qualidade ambiental, a partir de um parque linear da várzea. E ela contou um case que nos emocionou muito, porque ela disse que foi graças ao Juca Vivo que ela hoje enxerga a vida profissional dela trabalhando no planejamento, na arquitetura e no design urbano, com esse olhar, com essa sensibilidade para a vida das pessoas. Foi muito emocionante o depoimento dela. Meu filho, Anésio, foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Se deixar, a gente fica aqui horas falando sobre água, que é um tema tão importante para todos nós, viu? Obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Nós é que agradecemos, eu agradeço muito a oportunidade. Nós sabemos que o programa Juca Vivo é a nossa missão, o nosso sacerdócio, e a gente encontra pessoas que estão dispostas, como você, Fernando, e o produtor do programa, que a gente possa contar um pouco daquilo que a gente faz, e a gente fica muito feliz com isso, porque se Deus nos deu essa missão, é para isso que nós estamos aí, e a gente só tem que agradecer a Ele, porque sem Ele nós não faríamos nada. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Quer falar alguma coisa? Sim, eu igualmente parabenizo aqui toda a equipe, né, desse programa fantástico, com este tema provocador, né, a LESP Cidadania, né, ou seja, trazer os temas lá da base da sociedade para ter aqui esse diálogo, né, com o parlamento, que é fundamental. A palavra é parlamento, né, lugar de muito diálogo. E esse tema saneamento, ele é o tema hoje que está na mesa de debates, né, e é importante que a gente mostre que há alternativas de uma agenda positiva, de uma agenda que consiga unir o parlamento para que a gente consiga resultados na universalização o mais rápido possível, porque universalizar o saneamento é garantir condições mínimas de vida, de qualidade de vida para as pessoas, e isso é uma agenda para ontem. Então agradeço muito aqui a oportunidade e ficamos aqui à disposição para aqueles que quiserem conhecer mais do programa Juca Vivo e das nossas tecnologias sociais. Um tema importante e fundamental para todos nós, né? O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, e para rever esta ou outra edição do programa é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!